Jesus atravessou com os seus discípulos para o outro lado e eles atracaram o barco bem próximo a um cemitério. E olha o interessante, este homem gadareno, que era descrito na Bíblia como endemoniado gadareno, ele vivia naquele cemitério. Você imagina uma pessoa, um ser humano, vivendo no cemitério, porque ele era possesso por um espírito maligno, que a Bíblia na verdade retrata, que ele define, ele dá o nome dele de legião, porque não era um apenas, eram muitos. E ele vivia naqueles sepulcros, acorrentado nas mãos e nos pés, porque quando ele via alguma pessoa, ele pegava pedras e lançava para machucar essas pessoas. Os demônios tinham tanta força na vida deste homem, no corpo deste homem, que ele chegava a quebrar as correntes. E me veio no coração quão grande sofrimento esse homem passou. Ele com certeza, ele tinha alguns momentos de lucidez, mas no geral ele era um homem possesso por um espírito maligno, que teve que ser afastado da sua casa, do convívio da sociedade. Ele era um homem muito temido pelas pessoas, ninguém ficava perto dele, ninguém gostava de passar por perto dele. Mas até um dia em que Jesus atravessou o mar da Galileia. E a Bíblia diz que ele veio, quando ele viu Jesus, ele veio em direção com pedras nas mãos para lançar. Preste atenção. Ninguém gostava de estar perto daquele homem. Todos temiam estar perto, mas Jesus foi na direção dele. E ao se aproximar, diz a Bíblia, que aqueles demônios reconheceram que era Jesus. E ao invés de lançar pedras contra Jesus, ele se prostrou em terra e o adorou. Ele disse: sei quem és, sei que és Jesus, o Filho do Deus vivo. Viestes aqui para nos expulsar, para nos atormentar, para nos destruir. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião. Resumindo a história, nós conhecemos. Jesus então expulsa aqueles demônios. Aquele homem que antes era conhecido como o endemoniado gadareno, após ser liberto, ele passa a ser conhecido nas cidades circunvizinhas. A Bíblia fala de Decápolis, porque era formado por 10 cidades, aquela região. Ele saiu a percorrer e a pregar, anunciando que Jesus Cristo liberta, e ele como grande testemunho de libertação, de salvação, de cura, de milagres. E aquele homem então deixa de ser chamado de endemoniado gadareno e passa a ser chamado de o Filho de Deus gadareno, porque ele morava na região de Gadara. Essa mudança, essa transformação, ela reflete a missão de Jesus também na minha vida e na sua vida. E algo que me veio na mente é que o nosso calendário, que é um calendário cristão, ele é dividido justamente por Jesus, por antes e depois de Cristo. E se a gente for parar para pensar, na vida daquele homem demoniado gadareno, foi isso que aconteceu. A vida dele foi dividida em duas etapas, em dois momentos. Um momento antes de Jesus, que ele era o endemoniado gadareno, que ninguém gostava de estar perto, que todos tinham medo. E o outro momento foi após Jesus, depois de Jesus, depois que Jesus entrou na vida dele, ele se tornou o Filho de Deus gadareno, que carregava em si o grande testemunho da glória e do poder de Deus, antes e depois de Jesus. Qual é a história que você tem a contar para o mundo a respeito da sua vida, antes e depois de Jesus? Porque aquele homem, ele disse assim: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, volte para os seus e conte aquilo que Deus fez na sua vida. Conte para as pessoas, conte para a sua família, conta a tua história, a tua história com Deus. Jesus espera que você conte a tua história com Deus para todas as pessoas. Quem é você antes e depois de Jesus? Quantos podem dizer que Jesus também promoveu uma grande transformação na sua vida? Então você tem motivos para se alegrar,
Você tem motivos para honrar a Deus, para adorar a Deus. Então erga as suas mãos aos céus, feche os seus olhos e adore. Adore engrandecendo o nome dEle, agradecendo. Pense naquilo que Ele já fez por você. Como era a sua vida antes de Jesus e como é a sua vida depois de Jesus. Porque Jesus, Ele trouxe a você de libertação, de cura, de saúde, de salvação, de vida eterna, de paz interior. Renove a sua aliança com o Senhor e honre a Ele por tudo quanto Ele tem feito, e proclame ao mundo a bondade do Senhor em teu favor, em favor da sua família, em nome do Senhor.